Igor Coronado de saída do Corinthians e Richard Rios na mira de dois clubes portugueses. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre esses temas e fala também do Flamengo, que faturou muito mais do que seus rivais na temporada passada. Preciso te atualizar também sobre o São Paulo e as tratativas por Biel. Para completar, Soteldo apresentado, chegou ao Fluminense, mas não disputa a fase de grupos do Super Mundial. Falo também sobre uma baita economia no Santos e a previsão de Souza, ex-jogador do Vasco, em relação a Ryan. Palavras especiais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre a Portuguesa, que perdeu na tarde desse sábado para o Pouso Alegre 2-0 no sul de Minas Gerais, segunda derrota da Lusa em 9 rodadas na Série D. Ainda assim, Portuguesa segue como líder do grupo, agora com 3 pontos de vantagem para o Água Santa. Destaque negativo para Alisson, zagueiro, e Matheus Nunes, volante. Eles foram os grandes responsáveis pelos 2 gols da equipe da casa. Já Juan Pablo Vojvoda está de férias na Argentina, pensando sobre seu futuro. Fortaleza também ainda não decidiu se permanece ou não com o técnico argentino. Essa definição deve acontecer nos próximos dias. Vale a lembrança de que o Fortaleza não vence as 7 partidas e nas últimas 30 rodadas foram apenas 6 vitórias, somando todas as competições. Para falar também sobre Paul Fernandes, volante argentino que havia rescindido seu contrato com o Fortaleza na segunda-feira, ele é novo reforço do Vélez Sarsfield. O acordo foi fechado nas últimas horas, já havia contado para vocês que Paul Fernandes no São Paulo era algo descartado. Já Taremi, centroavante da seleção iraniana, deve ficar de fora da estreia da Inter de Milão pelo Super Mundial de Clubes. Ele estava servindo a seleção durante a data FIFA e não conseguiu deixar o país, que teve o seu espaço aéreo fechado depois de uma série de ataques de Israel. Irã e Israel estão em conflito dos mais importantes. Para completar o giro de notícias, conta aqui Thiago Carleto, ex-lateral do São Paulo, do Santos, entre outros clubes, foi preso nesse sábado em Santa Catarina por conta de uma dívida de R$291 mil, dívida relacionada à pensão alimentícia. Hora de falar sobre o Santos com uma economia espetacular. Apenas 3 jogadores deixaram o Santos, mas o Peixe estima ter economizado mais de R$2 milhões por mês. Tudo porque Júlio Furque, Soteldo e Léo Godoy não fazem mais parte do elenco. O mais caro dos 3, Júlio Furque, centroavante que estava afastado e custava ao Peixe R$1.300.000 mensais. O Soteldo foi negociado com o Fluminense, enquanto o Léo Godoy vai jogar na Argentina. Só é importante lembrar que o Júlio Furque, que estava treinando separado, pediu a rescisão do seu contrato, mas promete acionar o Santos na justiça. Com essa economia de R$2 milhões por mês, o Santos imagina ser capaz de buscar no mercado reforços que possam chegar de graça ou por empréstimo ou ainda na base da troca. O Peixe procura um lateral direito, o nome dos sonhos é Mike, um zagueiro, a preferência é por Adrielson, um volante, existem negociações desde o começo do ano com o Ilharão, além de um ponta de velocidade. Ninguém descobriu ainda quais seriam esses atacantes de lado de campo na mira do Peixe. Hora de falar sobre o São Paulo, que admite tratativas com Biel. Na manhã desse sábado contei que o tricolor é um dos 3 interessados entre times brasileiros pelo ponta de 24 anos de idade que pertence ao Sporting de Portugal. No final da tarde desse sábado eu estava conversando com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e ela disse, abre aspas, estamos mesmo negociando o Biel com o Sporting, mas a possibilidade de acordo é bem difícil, fecha aspas. Tudo por causa da condição financeira do São Paulo. O tricolor só terá a chance de fechar com o Biel se o Sporting liberá-lo por empréstimo. Qualquer outra negociação na base da compra e o tricolor já pula fora do negócio. Além disso, o São Paulo também vai precisar convencer o Sporting a não fazer uma obrigação de compra no fim do período de empréstimo. As tratativas existem e o São Paulo também tem a concorrência do Galo e do Botafogo. Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã desse sábado que o empresário do Biel deve ter uma reunião na semana que vem com o Sporting para definir quais as condições que o clube português quer para fazer o negócio.
jogador que havia sido comprado em janeiro junto ao Bahia por 6 milhões e 300 mil euros, não se adaptou ao futebol português, desde que chegou foram apenas 7 partidas disputadas. Só para completar, sobre o Biel, temporadas de destaque com a camisa do Bahia entre 2023 e 2024, antes da transferência para o futebol português. Hora de falar sobre o Vasco da Gama. Você gosta do Ryan? Se não, é bom que você saiba que o Souza, ex-jogador do Vasco, acabou de deixar o clube, tem projeções pesadas e importantes pro atacante do Vasco. Segundo o Souza, o Ryan tem potencial para repetir o que fez um jogador do rival Flamengo. Abre aspas por Souza, para mim o Ryan é o Adriano Imperador. Inclusive no início da carreira, o Adriano não fazia o que o Ryan já está fazendo com a camisa do Vasco. Hoje o Ryan já está num nível acima do Adriano, mas lá fora que nós vamos ver, disse o Souza, se referindo à necessidade de o Ryan se provar também no futebol europeu, onde o Adriano foi extremamente eficiente. Jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo e que colecionou fãs em suas passagens pelo exterior, não fosse por uma série de problemas extracampo, especialmente a partir da perda do pai, e o Adriano teria ainda mais destaque no futebol em todo o mundo. Confesso que me surpreendi com a comparação, primeiro porque eu não vejo o Ryan atuando como um centroavante, e sim como um atacante que carrega a bola e chega muito bem dentro da área, mas é inegável o crescimento do Ryan desde a contratação do técnico Fernando Diniz. O Diniz tem batido na tecla de que o Vasco não pode, em hipótese alguma, vendê-lo agora, nessa janela de transferências, sob o risco de perder alguns milhões de euros. Pro Diniz, se o Ryan ficar pelo menos até dezembro, o negócio no fim do ano vai render muito mais grana do que se feito na janela da metade de 2025. Bora falar agora sobre Soteldo, novo reforço do Fluminense, mas fora da fase de grupos do Mundial de Clubes. O Fluminense informou nesse sábado que o Soteldo apresentou uma lesão na coxa esquerda, possivelmente sofrida durante a data FIFA enquanto defendia a seleção da Venezuela. A gravidade da lesão não foi confirmada, mas o Fluminense assegura que há chance de o Soteldo estrear pelo Flu se o clube conseguir chegar a pelo menos às oitavas de final, o primeiro mata-mata do Super Mundial de Clubes. Curiosidade é que o Fluminense fez enormes esforços para contar com o Soteldo, especialmente nessa condição, abrindo os cofres e pagando 30 milhões e meio de reais ao Santos para a compra de 50% dos direitos econômicos. O Flu também assumiu uma dívida de 2 milhões e 700 mil que o Peixe tinha com o Soteldo, além de se comprometer a pagar mais 11 milhões e meio de reais se não vender o Soteldo até dezembro do ano que vem. Tudo isso para que o Soteldo estivesse à disposição do técnico Renato Gaúcho para as partidas contra o Borussia Dortmund, contra o Ulsan da Coreia do Sul e contra o Mamelodi Sundowns da África do Sul. O Soteldo está vetado e só terá condição se o Fluminense chegar até as oitavas de final. Dá para dizer que esse foi um enorme tiro na água, pelo menos nesse início da passagem do venezuelano. Hora de falar sobre uma dupla portuguesa de olho em Richard Rios. Formação que vem da Europa dá conta de que Porto e Sporting estão brigando pela contratação do Richard Rios, volante colombiano que pertence ao Palmeiras. Não é a primeira vez que o Richard Rios é envolvido em especulações entre clubes do futebol europeu. A tendência é que o Palmeiras receba ofertas oficiais para negociar seu jogador depois da Copa do Mundo de Clubes, que começa para o Verdão nesse domingo. Mas o que é certo é que ele fica, pelo menos para a disputa desse torneio, e a partir daí vai depender daquele que fizer a melhor oferta. A notícia sobre o interesse de Porto e Sporting foi divulgada pelo jornalista italiano Gianluigi Longari, que trata sobre o mercado e tem mais de 100 mil seguidores em uma das suas redes sociais. Só é importante completar que o Palmeiras já deixou claro que nem cogita se sentar à mesa para conversar sobre o Richard Rios com propostas inferiores a 25 milhões de euros. Com uma observação importante, a gente está falando de 130, 140 milhões de reais, o atleta havia sido comprado do Guarani por 7 milhões e meio de reais. O Palmeiras pagou no primeiro momento 6 milhões de reais, depois adquiriu mais um percentual por outro 1 milhão e meio de reais e hoje é dono de 70% dos direitos econômicos. Guarani, o próprio jogador e o Flamengo acompanham de perto essas tratativas, até porque também tem percentuais em relação a uma venda futura de Richard Rios. Bora falar agora sobre o Flamengo dando banho na concorrência quando o assunto é capacidade de receita. O
Flamengo, na temporada passada, apenas com direitos de transmissão, arrecadou mais do que Cruzeiro, Vasco e outros 7 times que estiveram na primeira divisão do futebol brasileiro. Bora aos números. O Fla faturou, na temporada passada, 453 milhões de reais com a venda de direitos de transmissão de TV. 453. Pois bem, o Vasco teve como receitas em todo o clube, na temporada passada, 408 milhões. Cruzeiro, 372 milhões. O Bahia, 298 milhões. O Fortaleza, 269 milhões, seguido por Cuiabá, Vitória, Juventude, Atlético Goianiense e Criciúma, todos com cifras ainda menores. Importante lembrar que a receita total do Flamengo em 2024 foi de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. Falei sobre os direitos de TV do Fla, né? 453 milhões. Se a gente somar essa grana também com patrocínios, o Flamengo alcançou 871 milhões de reais. Esse número é tão impactante que permite ao Flamengo, mesmo excluindo bilheteria, prêmios com conquistas de títulos e vendas de jogadores, superar receitas de São Paulo, 732 milhões, Fluminense, 684 milhões, e eu estou comparando com times com todas as suas receitas, tá? É bom que se diga. O Atlético Mineiro faturou 607 milhões, o Botafogo 540 milhões e o Internacional 517 milhões de reais. Essa lista também tem, na sequência, o Red Bull Bragantino, o Atlético Paranaense e o Grêmio, todos faturando, somando todas as receitas, menos do que o Flamengo apenas com direitos de transmissão de TV e também patrocinadores, só para vocês entenderem o status financeiro do Fla nesse momento. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e Igor Coronado. Tem crescido a chance de o Timão se livrar do meio atacante de 32 anos de idade. E quando eu me refiro a se livrar, é por conta de um custo altíssimo para alguém que tem rendido muito pouco desde que foi contratado. Você sabe, o Coronado custa 2 milhões de reais por mês ao Timão. Temporada passada de 45 jogos, só 4 gols e 5 assistências. Números em 2025 são ainda piores. 22 partidas, 3 gols e nenhuma assistência. Nos últimos 4 jogos, o Coronado nem sequer saiu do banco de reservas em 3 deles, apesar de toda a dificuldade física do titular da posição e o concorrente do Igor Coronado, o Rodrigo Garro. Ou seja, o Corinthians adoraria negociá-lo. Vou dizer mais, o Corinthians nem exige uma compensação financeira, e aqui que vem uma boa novidade pro torcedor alvinegro. Há uma nova especulação / sondagem de um clube da Arábia Saudita. Na janela de janeiro, esse time saudita já havia demonstrado interesse e o Coronado descartou. Agora, diante desse novo status completamente fora dos planos do técnico Dorival Júnior, Coronado acenou com a possibilidade de conversar. E o Corinthians vai torcer para que essas tratativas avancem e que o Coronado volte ao futebol saudita, onde fazia muito sucesso, especialmente com a camisa do Al Ittihad. Porque se ele estava bem por lá, com a camisa alvinegra e no futebol brasileiro, uma verdadeira negação. E aí eu vou fazer o meu meia-culpa. Imaginei que o Coronado arrebentaria no futebol brasileiro, algo que nunca aconteceu. Ele não conseguiu se colocar em condição física e nem foi competitivo como era necessário. Só para complementar, importante lembrar também que o Coronado ainda não atingiu o limite de jogos que o impediria de atuar por um rival do Corinthians no Brasileirão. Foram 6 partidas disputadas, o limite máximo é de 6. Se ele tivesse disputado 7 partidas, ficaria impedido de atuar num rival. Mas essa possibilidade de ver o Coronado atuando em outro clube da Série A está praticamente descartada por causa dos 2 milhões de reais por mês de custo. E você, que nota dá para a passagem do Coronado pelo Timão? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!